Salve Domingão, aquele abraço minha diretoria, para você que está curtindo aqui o Tomazão TV, uma passada rápida aqui nessa tranquilidade de domingo, mas atualizando as informações da dupla Repar que voltam a campo. O Paysandu nesta segunda contra o Atlético na Curuzu, jogo pegado, difícil, cascudo, e para o Remo não vai ser diferente na terça-feira contra a equipe do Goiás lá na Serrinha. É o último jogo, tanto para o Paysandu como para o Remo, na virada do turno, ou seja, a 19ª rodada que começou ontem e tem resultado aí que eu vou te contar, extravagante para a galera que vai acompanhar a gente aqui. Olha, Paysandu treina nesse domingo, faz o apronto para a definição do time, com mudança na zaga, com mudança no meio e contando com o apoio do torcedor, sim, nesta segunda-feira na Curuzu. Já o Remo, notícia de ontem bombástica, a saída do Maxwell, vendido pelo Remo. A gente vai falar sobre isso aí, que há uma polêmica com relação a valores, né? E eu prefiro me resguardar, embora tenha dado valores que foram repassados repassados pela fonte, mas o Remo está tirando jogadores para repor outras peças que ainda virão. E você ligado aqui no Tomazão TV, e tem outro jogador também saindo, mais um jogador de meio campo, deixando o Baianão nesta semana, depois do jogo do Goiás, com certeza deve ser confirmado. Bom, você já assinou o canal, ainda não? Então vai aqui no botãozinho, aciona o sininho e deixa o like, que é para a gente fortalecer o conteúdo. Com 50 mil tem sorteio sim, e você vai adorar os prêmios, hein? Pode ficar ligado aqui no Tomazão TV. Vou começar falando do Clube do Remo. O Remo joga só na terça-feira, mas eu vou começar falando do Leão. O Leão que ontem, né, acabou vazando a informação passada para alguns elementos da imprensa, né? E óbvio que chega a informação e às vezes pode ter algum tipo, eu diria, de ruído de comunicação, principalmente com relação aos valores, né, exercidos nesta transação. Primeiro foi a Dailton, que de repente, né, de um dia para o outro saiu, foi para o Japão. E agora o Maxwell, que foi muito bem no Operário, não deu sorte no Remo, fez alguns gols, algumas boas apresentações, mas a contusão na clavícula realmente atrapalhou a temporada do Maxwell no Remo. E, de repente, agora, uma transação de um contrato que ia terminar só no final de 2026, o jogador vai para o futebol da Indonésia. Agora, valores, não pode ser 300 mil. Um contrato que vai terminar só em 2026, é muito maior essa multa. Então, eu prefiro ouvir depois a palavra oficial do clube, embora tenha sido dito que eram 400 mil dólares essa saída do Maxwell, em torno de 2 milhões de reais. 1 milhão já foi do Adailton, pode pintar mais grana aí com relação ao Maxwell. E o Daniel Cabral, volante que foi criado pelo Flamengo, estava em Portugal, também não tem mais chance no Remo, está deixando o Baianão. E o Rafael Castro, que estava com tudo acertado para o ABC, também não vai mais sair, fica no Baianão em função do Léo Coelho, aquele que viria do Penharol. Os empresários acabaram jogando água no chope, atrapalharam tudo, queriam mais do que deveriam, o Remo vai com o pé no chão, não vai fazer nenhuma loucura, e o Rafael Castro continua no Baianão porque é um bom zagueiro e pode ser útil ao Clube do Remo. Quem fala aqui no Tomazão TV hoje, pelo Leão Azul, pois é, ele, o zagueiro Camutanga, que ganhou de vez a confiança do torcedor, do técnico Antônio Oliveira, 2 jogos seguidos, o jogo contra o Avaí impecável na zaga, e olha, vai ser muito difícil o Camutanga sair dessa zaga nesse momento, com o Reinaldo voltando, com o Klaus voltando, sendo liberado, e acho até que nem o Antônio deve mexer no time nesse setor que está indo muito bem. Então, o Camutanga pode falar desse momento, da responsabilidade, da oscilação, né? Mas do Remo que se mantém sempre muito bem colocado e da dificuldade que vai ser enfrentar o Goiás lá na Serrinha. Mas
principalmente do momento que vive, muito feliz, jogando pelo Leão Azul Camutanga aqui no Tomazão TV. Cara, eu tô muito feliz, né, pelo momento que eu tô vivendo. Já são 2 jogos seguidos já como titular. Eu acho que é minha maior sequência desde que eu cheguei aqui no clube. Então, assim, eu vinha de uma lesão, né, e muitas das vezes a gente tem que ter aquela paciência, aquele cuidado, para evitar lesões de novo, né, essas coisas. E tempo de jogo, adaptação ao clube, ao ambiente, à cidade, tudo isso vai envolvendo e graças a Deus agora eu tô conseguindo. Eu acho assim que, como eu falei, né, a Série B é um campeonato muito difícil, é um campeonato que você tem que estar regular. A gente, desde o começo do campeonato, a gente está na parte de cima da tabela, isso é importante. Então, assim, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem aqui com essa camisa, com a torcida, o grupo que tem aqui, e eles têm uma expectativa muito grande, né? Cara, vai ser um jogo muito difícil, como foi o jogo contra o Novo Horizontino, contra o Avaí, contra equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Então, assim, vai ser um jogo de 6 pontos. A gente precisa ir lá e pontuar de todo jeito. Espero que seja um espetáculo muito bonito. Tá aí o zagueiro Camutanga falando conosco no Tomazão TV, ele que foi para a coletiva ontem. O Remo treina nesse domingo, vai treinar amanhã, segunda-feira, depois viaja, faz aquela viagem São Paulo, Campinas, Goiás, para o jogo de terça-feira contra a equipe do Goiás. Não deve mexer, eu acho que o time que vai começar deve ser o mesmo, né? Mas com o Hernandes, de repente, né, o Diego Hernandes, o uruguaio, podendo ganhar a oportunidade de pelo menos estar relacionado, ir no banco para uma possível estreia no jogo contra o Goiás. Aguardemos, né? Maxwell está indo e ainda vem mais um meia, vem mais um atacante, galera na bronca com o Viseu, de repente o Viseu pode ser relacionado para esse jogo, se estiver em condições, o Antônio vai levar, confia no jogador, acredita na recuperação do Viseu, mas a complicação é grande porque a pressão é grande. E o Paysandu, hoje apronta para o jogo de amanhã contra o Atlético. Vai contar com o apoio da torcida, já são mais de 10 mil ingressos vendidos. Os promocionais acabaram rapidinho, agora 60 uma arquibancada, 120 uma cadeira e o ingresso feminino está custando 50, mesmo assim a procura é alta, até porque nessa subida que o Paysandu engatou, né, embora o Paysandu ontem tenha voltado para a zona do rebaixamento, voltou para a 17ª colocação com empate da Ferroviária, eu vou falar já aqui, empatou em casa, né, a Ferroviária ganhou mais um ponto, subiu, foi para 16º lugar e o Paysandu caiu para a 17ª colocação. Mas vai jogar com o Atlético e a gente sabe que é cascudo, cara. A única coisa que eu não entendo é que todos os jogos importantes como esse, sábado ninguém fala no Paysandu. Não tem entrevista coletiva. Eu queria entender, eu acho que é o único clube no planeta que a imprensa não tem acesso à fala de técnico ou de jogadores numa antivéspera de um jogo importante como essa. E aí, eu vou ter que, para não deixar o torcedor sem o seu ídolo, sem o seu jogador, o Gabriel Mesquita, que foi quem deu a entrevista coletiva na sexta-feira, fala do tamanho da dificuldade que é enfrentar o Atlético nesse jogo de segunda-feira, amanhã à noite, na Curuzu, e os cuidados que o Paysandu tem que ter num jogo importante, que pode deixar o Paysandu vencendo o jogo numa posição muito interessante na classificação. Gabriel Mesquita. Cara, um jogo difícil, né? A gente vem vendo a crescente do Atlético também, então a gente espera um jogo muito difícil, truncado aqui na Curuzu, mas a gente vai trabalhar, a gente vai começar a nossa preparação hoje para trabalhar dentro dos pontos que o Atlético nos proporciona para a gente estar aproveitando as oportunidades, né? E também de filtrar para não deixar que eles nos firam também. Então a gente vai trabalhar bem essa semana aí, atacando esses pontos para conseguir um grande resultado com muito trabalho e muita humildade na segunda-feira diante do nosso torcedor. Tá aí o goleiro Gabriel Mesquita, mais uma vez participando conosco aqui no Tomazão TV. Lembrando que sem Leandro Vilela, aliás, recordista em cartões, já são 3 suspensões de cartões amarelos, é a 9ª
nono cartão, ele vai cumprir a terceira suspensão e tem uma suspensão por cartão vermelho. Então, a comissão técnica já começa a observar até para que ele possa pegar mais leve, porque o Leandro Vilela é um jogador importante nesse contexto de meio campo do Paysandu, que agora não tem mais o Matheus Vargas, né? Embora o Paysandu deva contratar, vai ao mercado, mas primeiro tem que resolver a transferban, se livrar da punição da FIFA para poder contratar e encorpar mais o seu elenco. Thiago Heleno, será que vai ter a chance dele? Na zaga, o Maurício Antônio com o Thalisson, com certeza, para substituir o Novídio. E o Ronaldo, né, Henrique, com certeza, também levado a titular no meio-campo, com o Anderson Leite e o próprio Denner, formando o ataque lá com o Marlon, o Garcês e o Diogo Oliveira. Não deve sair disso, esse é o Paysandu e é o que temos para hoje. Se tiver mais informação, você sabe que é sempre assim. Pintou algo, pode se ligar no Tomazão TV, que a gente está aqui para informar você. Domingo abençoado para todo mundo. Aquele abraço.